Este é o seu programa Voz do que Clama, programa este aqui da Rádio Semear 88.1 FM, rádio aqui da cidade de Uruguaiana. Você nos ouve de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, fronteira oeste, bem do ladinho da Argentina. Hoje o último programa do ano, nós vamos estar falando a respeito do tão falado avivamento. Vamos fazer uma retrospectiva, né? Será que realmente estamos vivendo este avivamento em nosso meio? Um avivamento tão falado no meio das igrejas, no meio do povo de Deus? Mas será que realmente, à luz das Escrituras, vamos estar trazendo dados técnicos a respeito dessa situação, deste assunto avivamento? E aí nós vamos ver se realmente, de fato, isso está acontecendo, irmão Jean. Exatamente, pastor Adriano de Tola. Hoje, nessa última programação do programa Voz do que Clama, nós vamos fazer um paralelo à luz das Escrituras e baseado em dados técnicos na República Federativa do Brasil. Porque o que nós queremos que você entenda é o seguinte, audiência. Esse suposto avivamento de pulos e gritos, isso não tem nada a ver com o avivamento de Deus. Isso são reações externas. Avivamento, na sua essência, pastor Adriano, fala de modificação de paradigmas na sociedade secular. O que é a sociedade secular? É a sociedade não cristã. Então ela tem que sentir o peso de que essa igreja está realmente sendo representativa. Onde? Lá fora. Porque no culto é natural que a igreja, pelo menos pelo que se subentende, se apresente como igreja. Pelo menos ali, as máscaras ficam em pé, o falso moralismo fica ali em pé. As capas ficam grudadas. Por que, irmãos? Porque falta homens com dons espirituais. E os homens que têm dons espirituais são rejeitados nesses lugares. Então, esse falso grito em Uruguaiana e no Brasil, de que o Brasil está vivendo avivamento, então hoje eu vou apresentar a vocês, junto com o pastor Adriano, através do programa Voz do que Clama, para que você fique situado daqui a pouco, para você ser alimentado por essa verdade e você convidar o seu amigo, o seu familiar, uma pessoa que está afastada porque cansou desse engodo, dessa água suja que está sendo anunciada em muitos lugares e que parece ser evangelho, mas não é evangelho. Então, por exemplo, abuso sexual infantil, será que aumentou ou diminuiu no Brasil em 2025? Violência sexual contra as mulheres, crianças e adolescentes, vou ter que usar aqui o termo, estupros, diminuiu ou aumentou no Brasil em 2025? Violência doméstica, você sabia que tem irmãs nossas nas igrejas? Não é porque ela coloca uma maquiagem para ficar bonita para Deus, para ir no culto, é para esconder a agressão do seu marido, que diz que é crente, que é pastor, que é pregador, que é cantor. Será que a violência doméstica em 2025 aumentou ou diminuiu, pastor Adriano? Vamos ver. Divórcios. Será que o divórcio aumentou ou diminuiu dentro da igreja brasileira em 2025? Será que está sendo pregado o casamento? Ou hoje os líderes estão cada vez mais flexíveis e normalizando o divórcio, uma vez que só existem duas vias à luz da Bíblia para que divórcios aconteçam? Se estas duas vias que nós vamos falar hoje não acontecer, o divórcio não pode ser aceito. E quem nos ensinou isso foi o próprio Senhor Jesus. Agora, nós vamos hoje estudar sobre isso, porque estão gritando de Uruguaiana ao Brasil, do Aipoque ao Chuí, que estamos em avivamento. A drogadição, pastor Adriano, aumentou bocas de fumo ou diminuiu no Brasil? Tráfico. O tráfico hoje de entorpecentes aumentou ou diminuiu no Brasil? Facções criminosas aumentou ou diminuiu no Brasil? Meus irmãos, será que de fato estamos em avivamento? Vamos ver.
Nós vamos ver hoje tudo isso. Assassinatos. Assassinatos diminuíram segundo a segurança pública no Brasil, através das secretarias dos estados e também do ministério, que existe uma pasta a respeito disso, da segurança pública, que responde pelo governo federal. Será que diminuiu ou aumentou os assassinatos? E o que é um assassinato, pastor? É quando a vítima é considerada inocente. Isso é um assassinato. Eu não estou falando de mortes que acontecem por legítima defesa. Por exemplo, um militar em legítima defesa deu um tiro para defender-se e acabou acontecendo uma morte. Isso dentro do Estado de Direito é considerado legítima defesa e não pode essa pessoa sofrer qualquer consequência perante a lei. Eu estou falando de assassinato, quando alguém vai lá e mata outro, por qualquer motivo fútil. Porque se a igreja estiver em avivamento, esses dados têm que diminuir. Não é que eles serão erradicados, audiência. Não é que eles terminarão. Não. Mas eles têm que diminuir. As estatísticas, elas não podem aumentar para cima, pastor Adriano. Elas têm que diminuir para baixo. Feminicídios. Será que morte a crianças, meninas, a adolescentes meninas, a jovens meninas, a mulheres adultas, diminuiu ou aumentou no Brasil? Aumento de farmácias no Brasil. Será que as farmácias lucraram menos ou lucraram mais no Brasil? Porque se a igreja está vivendo em avivamento, então as farmácias têm que diminuir. Elas não podem aumentar. Os lucros das drogarias e farmácias não podem bater à luz do verdadeiro avivamento. Se as farmácias estão se alegrando porque acumularam alto rendimento de lucros durante o ano, então, meus irmãos, a pergunta é essa: estamos ou vivemos um tal avivamento em 2025, ou foi apenas mais uma falácia dos supostos avivalistas no Brasil, partindo de Uruguaiana? Porque Uruguaiana é onde nós estamos. Não pensa que o irmão Jean, o programa Voz do que Clama, vai falar partindo. Não. Começa por Uruguaiana. Nós somos homens aqui, estamos inseridos em Uruguaiana, e o telhado de Uruguaiana, da igreja evangélica, está todo quebrado. Não está apenas trincado, está tudo quebrado. E a verdade não vai, de maneira nenhuma, ficar refém da mentira. Então, esses, digamos assim, essa fantasia, pastor Adriano, que foi criado, esse grito, eu gostaria muito, sinceramente, pastor Adriano, de chegarmos no final desse ano e dizer: não, de fato a igreja viveu o avivamento. Porque eu creio em avivamento. Glória a Jesus. Nossa. Agora, o avivamento que eu creio, o senhor crê, é baseado à luz dos avivamentos de Deus na Bíblia. E todos os avivamentos históricos, aqueles que aconteceram fora das páginas bíblicas, sempre houve um resultado satisfatório e positivo nas camadas sociais da sociedade. Portanto, a corrupção aumentou ou diminuiu no meio evangélico? Os políticos evangélicos fizeram algo pelo próximo, ou eles continuam recebendo ainda às escondidas malas cheias de dinheiro, como um deputado federal no Rio de Janeiro que recebeu 470 mil reais, e a Polícia Federal, e eu aqui glorifico a Deus pela Polícia Federal, que foi usado nessa operação, e lá se deflagrou que o deputado federal tinha 470 mil reais guardados no seu apartamento. Num saco de lixo, né? E ainda no saco de lixo e na maior... cara de pau. Esse é o termo, né, pastor? No maior cinismo, dizendo que não sabia do que se tratava. E aí, a igreja evangélica sendo colocada no bojo da ignorância. A igreja evangélica aceitando tudo o que eles fazem, por quê? Porque a igreja em 2025, se ela diz que foi uma igreja avivada, então ela pregou o evangelho ou ela foi defender os seus políticos de estimação em 2025? Partindo de redes sociais. E aí falo Facebook, Instagram,
o X, que era o antigo Twitter, TikTok, YouTube e todas as outras plataformas digitais. Porque aqui em Uruguaiana, pastor Adriano, porque eu tenho boa memória, graças a Deus. E tenho muitos deles que estão na minha rede social. Primeiro porque eles é que me enviam mensagem. E eu estou falando aqui para pastores. O corte é reto, é para eles. E eles sabem muito bem. O que mais a maioria dos pastores que eu tenho na minha rede social se preocuparam em 2025 foi falar de política e de ideologia partidária. Pouco se falou em evangelho. Pouco se falou em evangelho. Eu me lembro de um camarada que quando estava no auge ali da polarização política, nas eleições de 2022, e nós temos, pastor, só para dar uma ressalva aqui, eu tenho meu posicionamento político, mas o meu posicionamento político, ele não pode interferir na pregação do evangelho. E quem conhece o irmão Gia sabe muito bem, eu nunca me posicionei. Eu não perco tempo com isso. Deus me chamou para pregar o evangelho. Deus me chamou para ser um pregador. Agora, eu tenho a minha ideologia, e quem conhece a tonalidade daquilo que prego sabe muito bem que eu sempre vou prezar por aquilo que é bíblico e moral. Agora, eu não sou hipócrita e não sou também de forma nenhuma massa de manobra. Jamais vou fazer campanha, carreata, passeata, seja o que for, seja qual for o candidato político. Não faço. Não uso a minha rede social para absolutamente nada disso. Agora, tem muitos uruguaianos que fizeram muito isso aí. Tem uns aí que até na época da polarização, só para mim me lembrar do senhor, sim, porque tinha um dos candidatos, ele tinha o costume de fazer um café no bule. Sim. Um café no bule. Aí os pastores de Uruguaiana começaram a fazer igual na rede social. Sim. Vê se tem cabimento isso aí. Esses camaradas perderam a vergonha. E eles estão escutando o programa Voz do que Clama, entendeu? E sabem muito bem que eles serão responsabilizados. Por quê? Porque os senhores usaram a igreja como fachada. Não foi para o evangelho. Os senhores usaram os títulos de pastores, de reverendos, de bispos, para outros interesses mesquinhos e pessoais, e não foi para a pregação do evangelho. Os senhores maquiam e disfarçam as suas convicções políticas e partidárias. E elas estão falando muito mais do que a pregação do evangelho que os senhores acham que estão pregando. Mas isso aí é para enganar bobo. Isso é para enganar pessoas leigas e desinformadas. Então hoje, à luz da história e dos dados, através do programa Voz do que Clama, nós vamos conversar com você. E queremos saber se de fato estamos vivendo avivamento. Porque gritar e pular, pastor Adriano, eu sempre digo o seguinte: quer pular e gritar? Vai ali e aluga um pula-pula. Aluga um pula-pula e fica pulando e gritando. Porque essa não é a temática do evangelho. Histerismo? Vai ali e assiste um filme de terror. O evangelho não é histerismo, que é o que mais acontece hoje. A gente fala tanto e combate, às vezes, as religiões de matriz africana, por certos barulhos que eles fazem, mas nós esquecemos que no nosso meio, muitas vezes tem igreja fazendo barulho e não é barulho do Espírito Santo. Não confunda barulho do Espírito Santo com barulhos carnais. Não confunda a ação do Espírito Santo com histeria coletiva. Não confunda manifestação do Espírito Santo com atitudes carnais. Porque existe a luz da Bíblia, e você precisa entender isso. Talvez o seu pastor não explicou isso a você. Por dois motivos: porque ele não sabe, e aí ele não tem humildade para buscar aprender, ou porque simplesmente ele é conivente com isso. 3 manifestações podem acontecer dentro de um culto dito a Deus. Ou é a manifestação do Espírito Santo, e essa manifestação do Espírito Santo, pastor Adriano, ela é baseada de acordo com o que o apóstolo Paulo escreve. E o que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo de número 14, que é uma normativa. Então ali existe uma regulação do culto onde o Espírito Santo está presente. E o que o apóstolo Paulo fala à igreja aos Coríntios, partindo do capítulo 14? Depois que ele explica o capítulo 12, ele fala dos dons espirituais.
Aí no capítulo 13 ele apresenta um dom que é maior do que os dons espirituais que foram para a edificação da igreja. E ele fala do amor. E aí no capítulo 14 ele vai falar novamente sobre a ordem de essência do culto. Então todo culto que não tem ordem de essência, senhores e senhoras, me perdoe, esse culto não é um culto onde o Espírito Santo está atuando. Essa bagunça, essa balbúrdia, essa desordem é obra da carne, em primeiro lugar. Então, a primeira manifestação é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, de maneira decente e ordeira, ali vai ser distribuídos os dons espirituais. Aquele que fala em línguas, se não houver intérprete, o próprio Espírito Santo que está agindo em ordem de essência, vai fazer aquela pessoa calar, porque não houve interpretação ou profecia. Você sabia disso? Ah, o seu pastor não lhe ensina estas coisas, porque ele quer o quê? Grito e pulo, achando que isso é aprovação do Espírito Santo. Não, não é aprovação do Espírito Santo. Agora, a segunda manifestação que acontece num culto é a manifestação demoníaca. Você sabia que, travestido no meio disso tudo, dessa bagunça, que já não é do Espírito Santo, demônios começam a atuar. E demônios começam ali a imitar a obra do Espírito Santo. E nessa imitação, como infelizmente falta o dom do discernimento no meio desses lugares, porque no meio de desordem e de bagunça, é óbvio que não vai ter os dons espirituais. E um deles que é muito importante, que a igreja rejeita, principalmente as pentecostais e neopentecostais, é qual, pastor Adriano? É o dom do discernimento. Aí é o diabo falando na igreja. É o diabo escondido nas línguas demoníacas, não do Espírito Santo. E por não ter o discernimento de espíritos, muitos ali estão sendo enganados, iludidos achando que isso é Deus agindo. Agora, nós temos a terceira manifestação, porque se existe a manifestação do Espírito Santo, e essa manifestação do Espírito Santo, pastor Adriano, ela é com ordem de essência. Se nós falamos da manifestação do diabo no culto, então tem a manifestação da carne. A manifestação da carne é qual? É aquela que eu produzo de maneira proposital. É aquela que eu produzo de maneira arbitrária. Eu desejei. Já não é mais a ação do Espírito. O que eu estou dizendo com isso? Pessoas inventando outras línguas em seus próprios lábios, falando como se fosse pelo Espírito Santo. E por não ter pessoas ali capacitadas com o dom do discernimento, aí as pessoas vão achando que aquela pessoa está cheia. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. O senhor foi colocado para ser o pregador, mas aí o pregador supostamente mais ficou falando em línguas do que pregou. O que é essa ação? É uma ação da carne. Porque quando você é colocado para pregar o evangelho, é para você falar na língua do povo. Qual é a língua do povo? Se eu estou em Uruguaiana, eu estou situado no Rio Grande do Sul, que é um estado que pertence ao território da República Federativa do Brasil, logo, a língua desse país é o português. Então eu vou pregar na língua do povo. É isso que o apóstolo Paulo também escreve aos Coríntios. E o que ele vai dizer? O que me importa? Melhor eu falar 5, 10 palavras que vós entendeis, do que 1000 palavras ininteligíveis. Portanto, a ordem clássica da pregação é falar na língua do povo. Aí a pessoa, em vez de falar o português, e mesmo que não seja culto, mas que seja um português que todos entendam, a pessoa supostamente começa a falar outras línguas. E aí ela fica 5, 10 minutos, 15 minutos, já não houve mais manifestação do Espírito Santo, irmãos. É simples, é simples. Esse é o dom do discernimento. É simples de você entender o que é obra do Espírito, o que é obra do diabo e o que é uma obra da carne. E olha que nós nascemos em berço pentecostal. O irmão Jean fala em línguas. Recebi essa experiência quando muito novo. O senhor também, pastor Adriano. Sim. Cremos nos dons espirituais. Agora, nós não cremos nessa bagunça toda que está acontecendo em algumas igrejas, começando por Uruguaiana. Portanto,
tudo isso nós vamos hoje aqui conversar com você. Será que isso tem a ver com a ação do Espírito Santo? A igreja realmente recebeu o tal avivamento? Porque hoje, só, pastor Adriano, só o que se fala no meio pentecostal é esse, avivamento. E eles confundem avivamento com essa gritaria. Confundem avivamento com essa palhaçada, com essa brincadeira de mau gosto. Por isso que hoje a igreja perdeu até a credibilidade. Por quê? E eu já tive algumas experiências amargas de pregar em certos lugares que é impossível, às vezes, pregar o evangelho. Porque, às vezes, o senhor quer fazer a exposição de um texto. O senhor quer ali levar a mensagem do evangelho. E aí começa o gritedo. E aí já começa toda aquela falta de ordem. Eu não consigo ver à luz do evangelho Jesus fazendo isso. Se os propagadores dessa gritaria, dessa bagunça, me provarem à luz das escrituras, não me venham à luz das experiências de vocês, porque isso não serve aqui para conversa. Não me venham, porque meu sonho e não sei o que. Não, isso não serve. O que serve é o que está balizado na escritura. Jesus pregava e todo mundo entendia a sua mensagem. E a mensagem de Jesus era uma mensagem na língua do povo. Os apóstolos do mesmo modo. E até quando houve a ação interventora do Espírito Santo na inauguração da igreja, conforme Atos capítulo de número 2, para que se cumprisse o que o profeta Joel falou no capítulo 2, dos versículos 28 ao 29, sobre o derramamento do Espírito Santo, e o próprio apóstolo Pedro vai falar sobre essa profecia se cumprindo ali, em Atos capítulo de número 2, todos foram cheios do Espírito Santo. Mas aqueles cheios do Espírito Santo, foi dado a eles automaticamente uma missão, que era de pregar o evangelho, porque somente com a pregação do evangelho é que Israel e os confins da terra seriam alcançados com essa bendita mensagem. Glória a Deus. Então, tudo isso nós precisamos discutir. Hoje representa, pastor Adriano, Sim. que se o senhor está num culto e não dá um glória a Deus lá para o pregador, para o pastor, porque não gritou, porque não pulou, porque não fez isso, a pessoa está fria, a pessoa está em pecado, a pessoa não sei o que. Não é, irmãos, é que as pessoas estão se despertando. Essa palhaçada de muitos já não tem mais graça. E graças a Deus que programas radiofônicos como esse, que trazem esclarecimento, estão tirando as vendas e trazendo às pessoas a Bíblia. Nós estamos apresentando aos senhores aqui algo que não seja a palavra de Deus? Nós estamos aqui contando continhos da carrochinha? Não. Nós estamos mostrando aos senhores as barbaridades, as bizarrices. Aí o próprio Novo Testamento vai falar a respeito disso. E o que vai dizer, pastor Adriano? Que essa igreja ainda não consegue receber um alimento sólido. Estamos em 2025 e tem gente dentro da igreja, 20, 30, 40 anos e só quer ficar no leitinho materno. Menino na fé ainda. O próprio apóstolo João fala sobre isso. Não falo como a meninos, né? Ainda, exatamente, Paulo falou. recebendo o leitinho materno. Sabe o que é isso? Porque não cresceram espiritualmente. Não cresceram biblicamente. Ainda continuam nos passos, como se fosse lá no início. E nós temos que nos portar como crianças, na nossa pureza, dentro de nós, em nossa alma, no sentido de saber perdoar e de amar o nosso próximo. Não guardar mágoa. Não guardar ressentimentos ou mágoas. Nisto temos que ser como as crianças. Agora, no sentido intelectual, temos que ser maduros. E a igreja parece que retrocedeu e não cresceu. E aí o senhor vai vendo que hoje, cada vez mais, é uma alienação. É uma padronização. Esse é o termo que eu tenho usado esse ano de 2025. Uma padronização. É o mesmo discurso, é sempre a mesma temática, é sempre o mesmo modelo de pregação. E já não é uma pregação bíblica, porque ela não tem confronto, ela não apresenta a realidade do inferno,
ela não aponta as consequências do pecado. É ali qualquer abordagem, uma abordagem ali de cunho positivo, de cunho humano, de cunho pedagógico, psicológico, até psiquiátrico, mas não é bíblico. Aí então fica a pergunta, 8h04 da noite. Será que a igreja está em avivamento? Os índices aqui em Uruguaiana de pobreza, de miséria, de desemprego, de assassinatos, de homicídios, de feminicídios, de violência doméstica, de abusos sexuais, será que diminuiu? Se hoje estivessem aqui as autoridades competentes da segurança pública, se hoje a promotoria pública estivesse aqui, se hoje o secretário da segurança pública estivesse aqui, se hoje o juiz dessa comarca estivesse aqui, o que será que eles diriam? Porque eles têm os dados oficiais. E é sobre esses dados que nós estamos nos baseando. Então eu já quero dizer aos senhores, repensem muito bem. Porque esse barco afundou em 2025. Esse barco afundou em 2025, pastor Adriano. É verdade, bem fraquinho. Glória a Deus. E o avivamento não aconteceu. Pode ter acontecido de forma individual, em pequenos grupos, numa minoria. Quem está pregando o verdadeiro evangelho está em avivamento. Quem está ali confrontando o pecado está em avivamento. Quem está indo na contramão da ideologia partidária da igreja está em avivamento. Quem está respeitando a Constituição, e aí nós falamos de duas esferas: Constituição espiritual, Bíblia Sagrada, Constituição Federal, a Constituição Federal do Brasil, promulgada em 1988. Quem respeita a lei de Deus e também se subordina à lei estabelecida pelo judiciário, também. Porque existem leis judiciais que estão de acordo com a Bíblia Sagrada. E estas nós também devemos respeitar. Agora, se a igreja acha, só porque ela está em cada metro quadrado de Uruguaiana, mas irmão Jean, o que mais tem em Uruguaiana são igrejas em cada esquina. O problema não é ter cada igreja em cada esquina, pastor Adriano. A questão é, em cada esquina, o verdadeiro evangelho está sendo pregado? A verdadeira mensagem do Cordeiro de Deus, do carpinteiro de Nazaré, está sendo anunciado? Qual será a finalidade desses supostos ministérios? E você que está na sua igreja, se ela está em avivamento, você tem um estatuto da sua igreja? Você sabe os direitos e deveres legais perante a lei da sua igreja? Porque se ela está em avivamento, por que você não tem um estatuto da sua igreja? Por que a sua igreja não colocou na sua mão um estatuto? Porque toda igreja que não tem estatuto, você sabia que ela é criminosa, ilegal, inconstitucional, e ela não é considerada como uma instituição idônea? Isso é lei. Quem está falando é a ordem do direito. E aí juristas sabem disso, juízes sabem disso, promotores sabem disso, autoridades da lei sabem sobre isso. Está aí. A sua igreja colocou o regimento interno na sua mão? Você sabe ali o que está nos parágrafos, incisos e artigos? O irmão Jean não estudou para tirar o seu dinheiro. Jesus não levantou o irmão Jean para vir aqui, ficar em cima do muro. Nós viemos aqui para desbaratar esse sistema que em 2025 enganou você mais uma vez. E se você em 2026 continuar sendo vítima, aí a culpa é sua, porque o alerta foi dado. Aleluia. Agora, se tiverem as boas igrejas em Uruguaiana, e são poucas, não sei se dá para contar nos dedos, nós vamos admitir e reconhecer que não estão fazendo mais do que a obrigação. Porque se nós somos figuras públicas, e se dizemos que representamos Jesus, então nós temos que andar na luz, e temos que andar exatamente como Jesus ensinou, no mínimo em humildade, em simplicidade. Mas hoje o que mais aconteceu no Brasil? Enquanto existe uma miséria deflagrada em Uruguaiana, enquanto existe uma desigualdade social no nosso município,
os pastores e líderes e bajuladores continuam indo nas revendedoras e concessionárias trocando seus carros. E nós vivendo aí uma dificuldade. O que mais tem é isso. Meus amigos, exibicionismo para quê? Enquanto isso, as almas gemendo em Uruguaiana, precisando de você, precisando de uma palavra. Quantas famílias enfrentaram agora, nessa última ceia de Natal, não tiveram sequer, meus amados irmãos, ali, um pouquinho de comida nas panelas. E muitos dos nossos líderes estavam lá, com peru, com chester, com pernil, com lombo suíno, churrascos, só para eles. E no meio da própria igreja a gente passando fome. E no meio da própria igreja a gente passando dificuldades materiais. Vocês acham que nós aqui vamos aceitar estas barbaridades? E alguém vai dizer, mas irmão Jean, é por isso que eles não querem lá o Senhor no meio deles. E eu vou querer estar no meio dessa matilha? E eu vou querer estar me contaminando com eles? E eles que venham aqui, me conhecem e sabem muito bem. Convoco a qualquer um deles, em qualquer rádio dessa cidade de Uruguaiana, que eles venham com argumentos. E nós vamos para um debate público, à luz da Bíblia e da história. Bíblia eu sei que eles não conhecem, nem sabem o que pregam. E dentro da lei também. E aí nós vamos ver quem é que está falando a verdade. Porque se eles oprimem as ovelhinhas do Senhor, Deus tem os seus profetas em Uruguaiana para colocar eles no lugar que eles merecem. E nós não estamos para brincadeira. Nós não estamos aqui por conchavo, nós não estamos aqui por mídia ou por fama. Tampouco queremos seguidores. Agora, se temos uma grande audiência, pastor Adriano, glória a Deus por isso. Sem precisar se vender. Sem precisar modificar o evangelho. Sem precisar fazer conchavo. Sem precisar fazer conivência. Sem precisar diminuir a essência da verdade. Então, se Deus está dando respaldo, e enquanto nós estivermos aqui, na Rádio Semear, que nos dá o direito de liberdade de expressão, que é garantido pela Constituição desse Brasil, nós vamos continuar dizendo, pastor Adriano, que não aconteceu nada disso que lhe disseram em 2025. Aqui em Uruguaiana, olha que eu nasci em Uruguaiana, prego aqui em Uruguaiana, conheço 80% dessas igrejas que eu preguei, e vou dizer aos senhores, não, nós não estamos em avivamento. Nós não estamos em avivamento. Estamos longe disso. Agora, existem pessoas idôneas dentro dessas instituições? Existem. Só que estas pessoas foi-lhes dado o direito de ficar somente no banco. Foi tirado deles o direito de se expressar na pregação, no louvor e onde for. E só não fizeram isso com nós porque Deus colocou a sua mão, pastor Adriano. Glória a Deus. Porque se todo mundo de bem fosse calado, imagina como que estaria a situação em Uruguaiana. Mas aí Deus levanta a Rádio Semear. Glória a Deus. Deus abre essa porta aqui, aleluia, pastor Adriano. E aí Deus nos dá uma responsabilidade, porque o senhor sabe muito bem. Ou a gente vem e prega tudo que pode hoje, porque talvez não dá para deixar para amanhã. E é por isso que existem 3 programas de rádio que Deus colocou na nossa mão. E nós estamos indo na contramão. Glória agora, e você que está ouvindo o programa Voz do que Clama? Seja sincero. O senhor sabe o que eu tenho ouvido na cidade de Uruguaiana? Eu vou falar. Amém, irmão? Eu vou falar. Eu preciso falar, como diz aquele pregador. Eles dizem assim, ó, irmão Jean, eu só posso ouvir pelo rádio. Se o meu pastor souber que eu estou escutando o Senhor, ele vai me chamar a atenção. Olha o tipo de lobo que tem em Uruguaiana. Tem medo de quê? Isso aí é o Senhor tirar da pessoa o direito da liberdade que ela tem. Sim. Isso é e se isso não é totalitarismo religioso, cárcere privado mental. Sim. Filosófico, de ideia, de liberdade. Porque eles falam tanto em comunismo. E nós, é claro que nós também aqui condenamos o comunismo à luz da Bíblia. Só que os senhores é que são os verdadeiros comunistas da história. Porque estão tirando o direito do povo a aprender a verdade.
Aí, pastor, eles estão escutando no rádio, mas eles dizem assim, ó, irmão Giama, nós estamos escutando. Só não podemos aparecer na live lá do programa, porque senão se o pastor souber, então diz para esse lobo aí, ó, disfarçado de ovelha, que a casa dele tá por cair a qualquer momento. Aleluia. Se não cair ainda esse ano, 2026 está logo ali, porque assim, pastor, nós cremos em arrependimento. Amém. Agora, coração duro, não quer se arrepender, vai cair na malha do crivo do juízo de Deus. É o que aconteceu agora num grande estado do norte do Brasil, que a matilha em Uruguaiana está toda quietinha. E não fala, porque eles se defendem. Eles usam aquele texto do Senhor Jesus, que daqui a pouco nós vamos encontrar, e eles dizem assim, não, Toque no ungido. não toque no ungido do Senhor. Primeiro que ungido à luz do Novo Testamento são todos aqueles que estão debaixo do Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, quando você escutar na sua igreja que o seu pastor, o seu bispo, o seu reverendo, seja quem for, ali a nomenclatura da matilha, se eles disserem para você assim, ó, que ele é ungido, é mentira, porque toda a igreja debaixo do Espírito Santo, ela é ungida. Então o irmãozinho é ungido, o porteiro também é ungido, o diácono é ungido, o presbítero é ungido, a irmãzinha do círculo de oração é ungida. E vou dizer mais, é mais fácil a igreja estar sobre a unção de Deus do que o lobo devorador travestido de pastor. Então, ungido à luz do Novo Testamento não tem nada a ver mais com aquela ideia dos sacerdotes do Antigo Testamento, dos reis do Antigo Testamento, ou dos profetas do Antigo Testamento. Esses camaradas são tão sem vergonha, pastor Adriano, que eles pegam isolados textos do Antigo Testamento porque eles querem ser judeu, mas não são. Não são. São prosélito. Não tem nem traço sanguíneo de judeu, nem traço parentesco, né? Mas eles querem ser judeu, porque aquilo que favorece a eles na teologia do Antigo Testamento, eles pegam. Eles pegam. Aí serve. Agora, quando o Novo Testamento vem, e o que vale é o Novo Testamento. Porque aí é Jesus trazendo uma nova aliança. Porque houve um propósito teológico e bíblico sobre a questão da velha aliança. E ela pendurou até João Batista, que foi o último dos profetas, no estilo dos profetas do Antigo Testamento, aquele que falava em nome de Deus para Israel. Agora vem o Senhor Jesus e inaugura a nova aliança. E nessa nova aliança, pastor Adriano, agora nós temos outras prerrogativas que eles não seguem. Onde a igreja deve de estar inserida. Onde a igreja deve estar inserida. Então a igreja, dentro da nova aliança, composta por todos os seus salvos, crentes, homens, mulheres, velhos, adultos, adolescentes ou crianças, todos são ungidos diante de Deus. Então já cai por terra essa falácia de que são homens de Deus, de que são ungidos. Todos estão debaixo dessa unção. Outro detalhe, o próprio Senhor Jesus fala sobre isso, e nós vamos ler esses versículos. É só um spoiler rapidinho. Ai daquele por quem vier o escândalo. O problema é que eles não fazem ali a exegese e o contexto adequado do texto. O que o Senhor Jesus está dizendo não é quem denuncia o escândalo, é quem fez o escândalo. O cometedor do escândalo. É aquele que cometeu. É o sujeito ativo. Claro, é o sujeito ativo. Não é aqui o programa Voz do que Clama que está sendo aqui escandalizando. Não. O que está sendo feito aqui à luz da Bíblia é a denúncia, é o confronto. Então não é nós que trazemos escândalo. Por exemplo, o camarada agora lá no norte do país, vice-presidente de uma convenção estadual, em uma das principais igrejas desse Brasil, uma igreja centenária. O que aconteceu com o camarada? O camarada era presidente de um campo eclesiástico, que é chamado assim, de uma cidade importante daquele estado, e ao mesmo tempo, pastor Adriano, ele era vice-presidente estadual daquela igreja. Da convenção. Da convenção. Então ele era o segundo homem mais importante dessa igreja centenária no Brasil. O que aconteceu? Foi descoberto. Ele tinha um caso extraconjugal com a própria nora dele. Com a própria nora. 6 anos de relação extraconjugal com a própria nora. Quem é que descobriu? A esposa. Colocou um detetive particular, né? Contratou um detetive particular. E infelizmente veio a verdade à tona.
E isso é notícia, queridos ouvintes. Saiu em Não, todas as redes sociais. Isso é domínio público. E uma vez que é domínio público, não tem nem como tirar de nós o direito de expressar, porque é domínio público. Isso é lei. Quem entende de lei sabe o que eu estou dizendo, pastor Adriano. Com certeza. Nós só estamos falando porque isso é domínio público. Então não é boato, é domínio público. O que aconteceu? Foi descoberto. Ou seja, o camarada andava com a própria nora. Automaticamente, mulher do seu filho. E o mais aterrorizante é que o filho consentia que o pai andasse com ela. Por que consentia? Porque ele Preste atenção. por dinheiro e status. O senhor acredita numa coisa dessas? Lamentavelmente, é verdade. E a convenção? Onde é que estão os homens lá que diz que oram? Onde é que está o avivamento lá? Aonde que está o avivamento lá? Aí o que aconteceu? Deus deu sabedoria para essa senhora, porque Deus lhe dá sempre os meios. E qual foi a via? O detetive. O detetive foi o meio pelo qual a safadeza foi descoberta. Aí hoje o camarada renunciou ao cargo. Por quê? Porque veio à tona. Porque se não houvesse provas materiais, continuaria o boneco. Continuaria ele vivendo com a própria nora e assumindo a presidência dessa igreja centenária. Contaminando todo o corpo. Que está em todo o Brasil. Contaminando todo o corpo. Esse é o tipo de situações que eles querem que fique abafado. Irmão Jean, isso veio à tona. Veio à tona. E quantos estão embaixo dos panos ainda? Mas o Senhor há de trazer, né? Aqui em Uruguaiana, pastor. Aqui em Uruguaiana. Eu vou lhe dizer uma coisa. O rastilho de Deus, mais cedo ou mais tarde, vai chegar em Uruguaiana. A pólvora vai pegar fogo aqui também. E quando o rastilho de Deus chegar em Uruguaiana, o senhor vai ver o que vai acontecer. Deus sabe o que ele está fazendo. Aleluia. Porque hoje a minha fala e a sua, ela vai ser colocada numa balança. Uns vão nos chamar os polêmicos. Sim. Os que só batem o pau na igreja. Os sensacionalistas, mas tem aqueles que vão dizer, esses aí são homem macho. Homem macho. Então eu vou lhe dizer uma coisa. Depois, quando começar a ser descortinadas as coisas em Uruguaiana, aí vão se dar de conta que Deus estava usando as nossas vidas. Mas por que nós estamos falando hoje? Porque se falar depois, não vão dar crédito. Então nós já estamos antecipando. E a matilha de Uruguaiana está sob o juízo de Deus. Aleluia. E Deus está somente dando, pastor Adriano, corda. Mas não é corda para sair do buraco. É corda para se matar. Porque estão se matando espiritualmente. Não é para sair do poço, é para cair mais lá para baixo. Isso é muito sério. O coração obstinado, segundo a Bíblia, é um coração que se endureceu. É um coração que simplesmente ele está duro para a mensagem do Evangelho. Olha os Saúls aí. É o Saul, tem tudo, pastor. Em Uruguaiana o que mais tem é a geração de Saul. Estão sentados no trono. De repente estão esparramados numa noite dessas em alguma praça em Uruguaiana tomando chimarrão. Escutando o programa. Escutando o programa e rangendo os dentes. Obrigado pela audiência. Obrigado pela audiência. A matilha também escuta. Porque tem os homens e as mulheres de bem que nos ouvem, mas tem a matilha que ouve. Mas eles têm que ouvir quietinho, engolindo a seco. E aí, pastor? Estão aí que nem Saul. Carro bom. É assim que vocês ficaram em 2025? Hã? Piscina à vontade. Mordomia. Ternos bons, sapatos bons. Gasolina saindo para fora do tanque. Altas idas aos free shoppings, aos shoppings de Ribeira, altos passeios. Já estão aí, ó, com as passagens compradas por litoral do Rio Grande do Sul, Torres, Tramandaí. Outros não. Santa Catarina. Sim, não, aí cansaram de Tramandaí. Já estão comprados. Sim, estão comprados aqui pro litoral. Itajaí, Bombinhas. Sim, eles sabem tudo isso aí. Eu não conheço esses lugares. Nordeste brasileiro, estão tudo aí. O problema, pastor,
Não é eles passearem. O problema é com qual dinheiro que vocês estão indo. Se vocês não trabalham, se vocês não têm uma ocupação secular, se vocês não têm uma atividade ocupacional. Se um dia vocês verem o irmão Jean, olha que o irmão Jean tem uma profissão normal, como qualquer trabalhador, mas é dinheiro do meu suor. Não, eles são ministros, irmãos, eles recebem, eles são ministros. Ah, são ministros, pois é, mas aí à luz do Novo Testamento, o ministro ali, sabe o que era? Era o remador. Era o que ficava lá atrás do barco, era o que mais sofria, porque tinha que remar o barco. É o que mais trabalhava. Mas hoje os ministros em Uruguaiana são os mais marajás que existem. Ei, Marajá, fazia horas que eu não ouvia essa palavra. A reunião deles é para dizer o carro bonito que eles trocaram. A reunião deles é para dizer a caminhoneta do ano que eles receberam. Bem naquela palavra, se banqueteiam entre vós nas vossas reuniões solenes. Mas quais deles que vão dizer a alma que eles ganharam para Jesus, a casa pobre que eles entraram, a choupana dos pobres, ou que ajudaram? Ah, meus amigos, vocês acham que nós estamos de brincadeira em Uruguaiana e estamos respaldados? Glória a Deus. Pastor Adriano. Graças a Deus. Eu vou lhe dizer uma coisa, a Polícia Federal está de olho na matilha. Glória a Deus por isso. O Ministério Público Federal está de olho na matilha. Temos de orar por esses órgãos, né? A Receita Federal está... Sim, pastor, nós temos que orar porque estas instituições podem até ter os seus erros, mas lá é eles que têm a lei. Nós temos o poder espiritual de pregarmos pela revelação de Deus o que está acontecendo. Mas quem é que Deus vai usar para prender essa cambada? As autoridades constituídas por Deus. As autoridades constituídas por Deus. Então oremos por Polícia Federal, Ministério Público Federal e Receita Federal. Por quê? Porque são as três instituições que podem derrubar a casa da matilha. Glória a Deus por isso, pastor Jean. 8 horas 26 minutos. Irmão Jean. Vamos lá, pastor, porque o povo está com fome, está com sede. O povo sabe que na voz do que clama, o pasto é verdejante. Glória a Deus. Temos as participações aqui. A pastora Mônica nos dá boa noite na paz do Senhor Jesus. Senhores apresentadores desta programação extraordinária estão na presença do Deus Altíssimo. Deus vos conduza e vos use com a sua graça e autoridade do Espírito Santo. Amém. Obrigado, minha esposa. Está na audiência do programa, ali no seu trabalho. Louvado seja Deus. A pastora Mônica continua dando amém, glória a Deus. O meu querido amigo, irmão João dos Santos, ali da comunidade Vida Nova, também na audiência da live. Louvado seja Deus. A missionária Daniela Fã nos dá paz, Deus abençoe. O irmão Cláudio Pereira, paz, pastor, irmão Jean. Olha, Cruz Alfa. Ótima e abençoada programação em nome do Senhor Jesus. Se for possível tocar o louvor, Eu Te Amo com Oséias de Paula. Nossos queridos irmãos Cibele e Tiago Barreiros também estão na audiência da live. Que Deus abençoe, meus queridos. O irmão Cláudio Pereira nos diz mais ainda. Antecipadamente deseja aos amados irmãos e à sua família um feliz ano novo em nome de Jesus. Obrigado, meu irmão Cláudio Pereira. A vocês também, a tua família. A missionária Daniela Fã diz: Eita glória, fala Jeová. Louvado seja Deus. Glória a Deus, fala Jeová. O irmão Cláudio Pereira: ai dos pastores que desprezam as ovelhas do meu pasto. A pastora Mônica diz: Deus traz à luz todas as coisas, aleluia.